dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. E então, como é que você está? Como é que foi aí o feriado do bicentenário da independência do Brasil? Espero que você tenha vivenciado um dia muito agradável. Eu posso dizer que por aqui a experiência do dia de ontem foi muito rica para mim, para minha família. Nós não passamos por aqui ontem por conta dessa realidade do feriado e a gente aproveitou então para acordar mais tarde, faz parte, né? Aproveitar o dia, e os nossos encontros aqui do Curta Palavra são bem cedinho e realmente ontem a gente precisou dar uma esticada. Foi um dia de tripla comemoração, como já mencionei, o bicentenário da independência, uma data a ser comemorada, a ser celebrada enquanto nação brasileira, mas também ontem eu completei 8 anos de caminhada numa comunidade da qual eu faço parte, na cidade de Salvador, aqui na Bahia, a Igreja Batista da Graça, uma comunidade de fé que tem ajudado o meu caminho e tem sido muito bom caminhar com esses irmãos e irmãs ali na Igreja Batista da Graça. E eu quero agradecer a tantas manifestações graciosas de irmãos e irmãs que me estimulam a seguir em frente. E em terceiro lugar, uma data também a ser comemorada. Ontem nós completamos 15 anos e 2 meses casados. Então quero dedicar esse Curta Palavra de hoje, já que temos aberto esse espaço aqui também para dedicações ou dedicatórias. Eu quero dedicar à minha esposa Ivana esse podcast de hoje. Nós vamos ler o capítulo 9 da carta aos Romanos. Convido você a acessar o seu texto, ler e ouvir esse capítulo. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem, de fato, ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele.
e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda mais sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra? O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito, as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Os destaques que quero fazer hoje são breves em relação às minhas impressões e ao que pude apreender desse texto. Primeira coisa que a gente precisa renovar no nosso coração, porque quando nós enfrentamos dificuldades, quando as lutas estão diante de nós e nós temos obstáculos a serem superados, a gente precisa renovar no nosso coração essa certeza. Qual? Que a palavra, quando vinda da parte de Deus, ela não falha em nenhum ponto. Guardemos isso no nosso coração. Quando a palavra vem da parte de Deus, ela não falha em nenhum ponto. Mas um outro aspecto que eu quero destacar é em relação
aos propósitos de Deus, que chegam até nós também através dessa poderosa palavra de Deus. E os propósitos de Deus, à luz desse texto, não dependem do que fazemos ou deixamos de fazer. Como nós lemos aqui no texto, o povo de Israel, que se esforçou muito para cumprir a lei, a fim de se tornarem justos, eles nunca tiveram sucesso. Não significa dizer com isso que a nossa vida deva ser desregrada, sem regras, ou sem cumprimento desses parâmetros, conforme nós já lemos anteriormente nessa carta. Mas o que fica evidente para nós é que a misericórdia e a compaixão, que são especialidades de Deus, independem daquilo que a gente faz ou a gente deixa de fazer. Por isso, por fim, e não menos importante, confie em Deus. Confie em Deus e não queira assumir o controle da situação. Confie em Deus, porque quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós jamais seremos envergonhados. Nós jamais nos decepcionaremos. Nós jamais ficaremos frustrados se a confiança for colocada nele. Escreva aqui nos comentários como é que esse capítulo 9 chegou ao seu coração. Tem muitos desafios nesse texto e, como a gente já disse, aqui no Curta Palavra a gente não tem como aprofundar tantas questões. Mas reaja, diz aqui como é que esse texto falou a você, quais são as convocações que esse texto lhe faz, quais são as direções que ele lhe dá também para o momento que você está vivendo e também para onde ele projeta a sua caminhada para o futuro. Escreva aqui, registre as suas impressões. E ainda nesse ambiente de comemorações do bicentenário da independência do Brasil, nessa manhã eu quero dedicar para você uma belíssima canção. O título dela é Pra Cima Brasil. É uma canção do João Alexandre, mas a que eu selecionei para você é uma interpretação do Paulo César Baruch. Aqui na parte superior vai aparecer um card, você pode clicar nesse card e ouvir esse belíssimo arranjo, essa belíssima interpretação da música Pra Cima Brasil. Na descrição desse vídeo eu tenho disponibilizado o link com a música, tenho disponibilizado também uma sugestão de leitura complementar, um comentário da carta aos Romanos, para que você possa aprimorar e aprofundar o seu conhecimento nesse texto e aplicar a sua vida, a sua jornada, e também uma série de informações que são importantes aqui do nosso canal Teologia Hoje. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, você não paga nada por isso. Não esquece de deixar o like. Se você quer ajudar o Teologia Hoje, uma das formas que tem para você ajudar é através do like. O like é muito importante para o nosso canal. E também compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Desejo que esse dia seja um dia muitíssimo abençoado para você. Se você está ouvindo agora pela manhã esse nosso Curta Palavra, que o Senhor te abençoe durante todo o dia. Mas em qualquer momento, em qualquer horário que você esteja assistindo ou escutando o nosso Curta Palavra, que a bênção do Senhor, que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida. Ele que é o Deus de compaixão e de misericórdia. Tenha um dia muitíssimo abençoado. Feliz quinta-feira.